Muito bem, às 17 horas e 38 minutos, aproveitando o gancho desta matéria falando sobre o Vorcaro, eu aciono agora o nosso comentarista direto de Brasília, o Vinícius Pichuleco, no seu quadro Salão do Poder. Seja muito bem-vindo, boa tarde, Vinícius, como vai, meu amigo, tudo bem? Eu vou bem, e você? Tudo Pelo tranquilo, visto aí, Vinícius. começamos a semana agitados. Tadíssimos, você viu que coisa? E eu, olha, não sabia sua pauta e escolhi esse VT falando do Vorcaro, porque eu sabia que essa crise está se alongando cada vez mais. E a sua abertura já é justamente falando sobre a crise entre o Congresso e o Supremo, que cada dia aumenta mais. Conta pra gente, Vinícius, essa crise, vamos chamar de crise, já porque já virou crise. É a bomba master, né, Gil? Eu já vinha falando isso há um tempo. A reportagem bem elucidou aí a questão da preocupação dos fundos de pensão, que o Fundo Garantidor ele não salva. Boa parte dos municípios hoje do Brasil sobrevivem com o fundo municipal e ainda tem essa irresponsabilidade de fazer isso. Em outra monta, aqui no DF, teve um barraco, não tem outra forma de descrever isso, é barraco, na Câmara Distrital, onde se discutiam por que o DF resolveu comprar títulos do Banco Master quando a falência já estava anunciada. E isso está dando um grande prejuízo ao Banco de Brasília, o famoso BRB. Chegaram até a soltar a hipótese de federalização do BRB, depois falaram que isso era uma fake news. É uma confusão. E hoje nós temos a questão do STF, né? O Flávio Dino hoje também colocou na pauta, estava sendo julgado, a questão dos penduricários. Então você está com diversos assuntos polêmicos acontecendo no Congresso. A oposição ao governo Lula, representado pela Caroline de Toni, foi ao STF hoje para pedir impeachment de alguns ministros do governo Lula. E está essa grande confusão. Aí o governo, para agraciar a todos nós, aumentou ainda os impostos dos itens eletrônicos. Então, se você não comprou um celular, já compra, porque vai aumentar bastante. Aumentaram mais do que 20%. Enquanto isso, a gente fica vendo aí Daniel Vorcaro discutindo, porque ele gostaria de vir num jato particular dele, para ele poder prestar depoimento. É um grande absurdo. O cara rouba dinheiro, desvia bilhões, e ainda quer vir num jato próprio. Eu fico me perguntando como é que um cara desse ainda tem um jato, pelo amor de Deus. Brasil, Gil, Brasil. É um escândalo atrás do outro. Fora quando a gente ouve falar que autoridades solicitam jatinhos da... Se você tiver que pegar a ponte aérea, por exemplo, você que vier aqui me visitar em São Paulo, você vai sair de Brasília, você vai comprar sua passagem, você vai vir para cá. Se você tem pressa, você vai numa empresa, loca um jatinho, paga uma fortuna e vem para cá. Para eles é fácil, basta ter uma desta daqui com poder, o cara faz uma requisição para a Embraer, pega um jatinho, upa para cá, upa para lá, vai para o Rio de Janeiro assistir desfile de escola de samba, ensaio de escola de samba, vem pra cá para casamento de parente. Aviãozinho da FAB, vem pra cá de férias de final de ano, né? Bom, enfim, coisas do Brasil. Mas essas crises não param, né? A gente tem aí a CPMI do INSS e também no caso Banco Master, que essas decisões aí criam embates cada vez mais, e um vai para a audiência e cancela, não fala o que tem que falar. Principalmente essa do INSS, né? Quanto tempo já está isso, Vinícius? E não desenrola. Olha, só fica acusando e não resolve nada. Não, Gil, agora eu quero ter uma nova profissão. Inclusive, eu vou comentar com a Gabi, falar com todo mundo, porque na CPMI do INSS hoje, uma senhora chamada Ingrid, que é casada com uma das pessoas que cometeu a fraude do INSS, ela falou que o esposo dela, sem nenhum curso superior, sem nenhum estudo, sem nenhuma pós-graduação, ele fazia consultorias, que ela também não soube explicar muito bem do que era, e ganhava 150 milhões. Ela falou que era consultorias da vida. Então eu não sei como é que eu faço para me ter esse estudo técnico, Gil, mas eu vou começar a providenciar, porque olha, consultorias da vida te dá 150 milhões. Não sei para que a gente fica na faculdade estudando, né, fazendo pós-graduações, porque afinal a consultoria da vida, ela dá 150 milhões de reais, entendeu? Então assim, o Brasil inclusive, Gil, está sendo muito comentado no exterior. A revista The Economist, que é uma revista super famosa de economia e tal, comentou sobre o escândalo que está acontecendo no nosso Poder Judiciário. Vou ler até as aspas, né? Que o Poder Judiciário brasileiro o Brasil, né, está envolta em um enorme escândalo associado aos episódios do Banco Master
e ao judiciário brasileiro. É uma grande vergonha, Gil, é uma grande vergonha. Não sabemos até qual ponto isso vai chegar, mas que está tudo muito nebuloso, muito feio. Pessoas indo prestar depoimento no Congresso dizendo que, e brincadeiras à parte, mas que a formação da vida e consultorias da vida dá 150 milhões de reais. Cara, tá uma piada. E outra monta tá aumentando tributação, entendeu? Na Lava Jato, na época não tinha muitas redes sociais, então na Lava Jato o papo era palestras, lembra? Eu dava uma palestra, cobrava 150 mil. Dava uma segunda palestra de 40 minutos, cobrava 500 mil reais. Agora com esse negócio assim de influenciador, né? De sujeito que sabe o que está falando, fala sobre a vida, olha que bacana. E você levanta essa grana. Vamos entender o que é a vida, no caso, na vida deles, não a nossa, porque a nossa é outra realidade, é outro planeta praticamente, né? Não, e o mais absurdo, Gil, é assim, não tem consequência de nada, não dá nada, tá igual o Daniel Vocaro, pegar meu jato ali pra mim ir pra Brasília, tudo certo. Não sei como é que um cara desse ainda tem patrimônio. Já era pra estar tudo bloqueado, é um desvio de bilhão, o FGC já tá pagando os outros. Como que essa questão do INSS, a pessoa tem o disparate de falar que é questão de vida, ao mesmo tempo está o Flávio Dino fazendo um movimento que eu particularmente sou contrário da forma, tá, Gil? Não era para o STF estar legislando, mas eu sou favorável à causa, que é o quê? Flávio Dino tirando a questão dos penduricários e dos supersalários. Porque no Brasil você tem um teto salarial que não é teto. E aí começa, não é porque o Poder Judiciário está muito defasado, e aí por conta disso a gente coloca as complementações do salário. Olha só, ninguém botou a arma na cabeça de ninguém fazer concurso público para passar. Quer ser milionário? Não vai ser no serviço público. Seja empresário, sofra as consequências de ser empresário no Brasil. Então, assim, o Brasil, ao mesmo tempo que ele quer o melhor dos dois mundos, é algo muito doido isso. E a nossa população simplesmente está à mercê, não sei o que está acontecendo com o povo brasileiro, não está vendo isso, e o governo começa a aumentar imposto dizendo que está protegendo a indústria nacional. Pelo amor de Deus, quantos iPhones produzidos aqui no Brasil? Inclusive o Nicolas fez um vídeo criticando essa medida do governo, porque vai tirar a acessibilidade de muitas pessoas, vai subir computadores, vai subir uma série de questões que são necessárias no mundo de hoje. E assim, a troco de quê? Proteger a economia nacional? Então quer dizer que se a gente não produz, se a gente está cheio de tributações para poder produzir, a solução é aumentar o imposto. E aí, ao mesmo tempo, a gente tem o Daniel Vocaro roubando bilhões, temos uma CPI do INSS de roubo de bilhões também, milhões, de um monte de aposentado, e a solução é aumentar imposto, não é acabar com a corrupção. Essa é a mensagem. Eu não sei o que o ministro Haddad está pensando, mas deve ser que ele deve estar querendo acabar com a campanha do Lula, porque fazer isso no ano eleitoral só pode ser isso, não deve ser uma estratégia sobre isso, não tem lógica. Eu estou aqui fazendo juízo de valor, mas muito infeliz essa portaria, em pleno esse cenário, todo, sabe, difícil de digerir. É muito difícil. O que você acha, Gilson? A gente também tem uma história. Eu quero fazer duas ponderações aqui. O negócio é o seguinte, Vinícius. No Brasil, a única coisa que você respeita, que é respeitado mesmo, e a lei fica em cima, é o salário mínimo. O sujeito ganha e aquilo e acabou. O resto, tudo é liberado, né? Desvio de emenda parlamentar, uso indevido desse dinheiro, penduricalhos, comissões, verbas que são destinadas. A própria verba que é colocada agora para o ano eleitoral. É uma fortuna, a gente sabe disso. Os partidos deitam e rolam. Então, e vão querer aumento, você está vendo? Aí não tem limite. Já foi aprovado. Já foi aprovado. O salário mínimo não, é aquilo e acabou. 1.400. Acabou. Agora, esse tipo de coisa, aprova, libera, vai para lá. Agora, com relação aos outros assuntos, cara, o Haddad... Muita gente tem a memória fraca, o Brasil tem essa mania. Vamos lá, o Haddad foi ministro da Educação. O maior escândalo que teve na educação, no Enem, entre outros, foi na gestão dele. Lembro-me que houve uma revista com conteúdo erótico distribuído para as crianças, aprovado pelo Ministério da Educação, que ele depois declarou que não sabia daquilo. As revistas foram recolhidas. A maior fraude no Enem fazia, lembra? Isso. A maior fraude no Enem, a maior fraude no Enem foi na gestão dele como ministro. Como prefeito em São Paulo,
Diziam até que ele era um sujeito que só trabalhava depois do almoço, que ele não marcava nada na agenda pela manhã, porque ele não chegava na prefeitura, ele descansava, né? Pelo jeito, ele continuou com as suas manias de acordar tarde e ficar meio desatento ao que está acontecendo. Talvez o calendário dele ainda não esteja no ano eleitoral. E aí ele está fazendo essas presepadas aí para o próprio presidente, até que o presidente chame ele e fale com aquela, né, com aquele vocabulário que lhe é peculiar. Você quer me ferrar, né, para não falar outra coisa? Então, mas Gil, tem uma teoria que está rodando aqui em Brasília, que até mencionando o desfile da escola de samba, dizendo que isso pode ser uma estratégia do próprio governo Lula, que é se colocar como vítima. Seria uma aposentadoria da política dele, né, que ele vai se colocar como vítima, perseguido, etc. Porque tem muitas coisas que são ilógicas. No meio do maior escândalo de corrupção, que é a questão do INSS. Hoje, a Polícia Federal deflagrou N questões envolvendo, inclusive, o Denox e a Codevasf. Questões de obras, de licitações, que estavam envolvidos, inclusive, um ex-senador. Aí, em São Paulo, está tendo a investigação de empresas fantasmas de lavagem de dinheiro. Então, assim, nunca teve tanta confusão de corrupção e valores tão exorbitantes como está tendo agora, o que é normal no governo, nos governos do PT. Ok, mas vamos lá, em plena essa seara, onde você está tendo essa questão de desvio de dinheiro, desvio de verba, desvio de emenda, desvio de super salário para servidor público, você vai virar para o cidadão e vai falar, olha, então agora, pois bem, vamos aumentar alíquotas em até 20% dos eletrônicos. Tudo hoje que a gente tem é eletrônico, isso vai impactar de carro a computador, a celular. Então, assim, entende? É desproporcional, é um disparate muito grande. Ou eles vivem em Nárnia, eu não sei o que está acontecendo. Eu não sei, eu estou começando a acreditar na teoria que estão fazendo isso para poder fazer o Lula perder as eleições, porque isso está no ano eleitoral, e aí ele ter aquele discurso, olha, estamos sendo perseguidos e tal. Eu consigo ter a conclusão lógica, a ideia lógica, semântica disso. Por que não combater a corrupção? Por que não repatriar, cria uma forma legislativa para todo esse dinheiro de corrupção ficar com o Estado, imposto do Estado? Se depois for provado lá que o cara é inocente, devolve o dinheiro igual fizeram na Lava Jato, não é isso? Mas se o cara não consegue comprovar a origem, poxa, trava o valor, coloca o valor para o Estado. Não seria muito melhor do que aumentar imposto? Não faz muito sentido, entende, Gil? É verdade. Agora, você falou da Polícia Federal. A Polícia Federal está trabalhando muito hoje. Inclusive hoje em São Paulo, no bairro do Tatuapé, Zona Leste, houve uma ação muito grande da Polícia Federal que já investigava roubo de motos de grandes cilindradas, cujo dinheiro era para o crime organizado. Quer dizer, aqueles bandidos perigosos já tinham a função, era roubar para fazer aquilo virar dinheiro para mandar para o crime organizado. Um pouquinho antes da sua entrada, tivemos também um VT que falou sobre justamente essa nova lei aí que tenta mudar algumas coisas. O Sérgio Moro falou do roubo do celular, aquela coisa toda. E é outro assunto que você também fala, que é um outro fronte aí que as investigações vão além agora do INSS, né? A gente tem esse negócio do crime organizado, entre outras coisas, e principalmente essas ações diversas. A Polícia Federal, eu acho que desde a implantação teve o Petrolão, antes do Petrolão teve o Mensalão. Eu acho que desde aquela época ela não parou de... Então, o Banestado. Foi o Banestado, e do Banestado era a mesma equipe que roubava, aí fizeram o Mensalão, aí depois foi o Petrolão, tudo gerou impunidade, tá? No Banestado houve um erro por parte da Procuradoria-Geral da República, e aí eles aprenderam, mas eram os mesmos agentes, tanto do Banestado quanto do Mensalão, e aí se expandiu no Petrolão. E agora temos Banco Master. Master, então. E você foi muito feliz no que você falou. A equipe aumenta, trabalha cada vez mais a Polícia Federal e cada vez mais a impunidade. Né? Tem impunidade. Sim. Desde a época lá, você vem puxando se você pegar em qualquer uma dessas operações fantásticas da Polícia Federal, quem ainda está preso, que deveria estar, porque tem operação que não tem 30 anos e a pena máxima no Brasil é de 30 anos.
Tá todo mundo solto, entendeu? Livre, leve e solto, entendeu? Principalmente no Rio de Janeiro. Você pegar os ex-governadores... O Rio de Janeiro é uma vergonha. Os 6 últimos governadores foram presos. Cara, Não, isso então, tá virando praxe aqui no Brasil. Você sabe o ditado ou não? Qual? É uma piadinha. O pessoal aqui em Brasília tem uma piadinha. Que lá no Rio de Janeiro, desde a época do Cabral, todo mundo é preso. Mas é Pedro Alves Cabral, não é Cabral. Cabral aquele, o português, é desde aquele, né? Aliás, os caras fugiram de lá, porque estavam com o pescoço já na guilhotina, vieram pra cá. E aqui eles fizeram um legado fora de série, né? Esse legado é seguido desde 1500 aqui no Brasil, é impressionante. Você sabe que, que o governador do Rio tá para ser cassado. E aí ele está pensando em pedir licença para ele vir à campanha de senador, numa manobra política, e quem assume, né, seria o presidente do Tribunal de Justiça, né, do Rio. O próprio presidente não quer assumir lá, porque fala que Rio de Janeiro é bem pesado. É um pé na cadeia. Assuma como governador e tem um pé na cadeia, né? Bom, a gente Gil, falou... Oi. E só minha última observação. É incrível, né? Quando você pega, por exemplo, o histórico da Bahia, que foi capital, olha os escândalos de corrupção, aquela confusão toda, né? Os grandes centros ali, muitas vezes, sujos, não tão adequados conforme a grandeza que o Estado possui. Aí você pega também Rio de Janeiro, que também foi capital. Os mesmos problemas. Aí agora vamos pensar em Brasília. A mesma coisa, cara. Muita corrupção. E a gente fala de cifras que parece que as pessoas elas vivem em Nárnia, vivem em outro mundo. Porque é bilhões. Você não está falando mais de milhão roubado, você está falando de bilhão roubado. Quando chega nesse nível, é algo complicado, porque não existe almoço grátis. Então, esses aumentos tributários que vêm sendo feitos, esses ajustes econômicos, é para a gente pagar um prejuízo, que é a corrupção. Então, o que eu vejo? A melhor solução, ao meu ver, na parte legislativa, era colocar uma lei específica de corrupção, onde o dinheiro apreendido tornasse posse do Estado. E como é que vai fazer? Como é que o Daniel Vocaro tem bilhões que ele desviou, e esse cara ainda tem casa de luxo, jato, toda a estrutura? Faz muito sentido, você me entende? Existe uma concentração de fortuna no Brasil muito desonesta, né? Tem muito na mão de poucos, esses poucos não valem nada. Essa é a grande verdade. É uma fortuna na mão de quem não vale nada. E assim, o sujeito devolve confessando que roubou. Aí quando cai o processo, ele fala, não, então você me devolve, porque é meu. E aí, como você disse, é legal porque é um dinheiro limpo. Então eles estão ensinando como lavar dinheiro. Você rouba e contrata um bom advogado. Você rouba e contrata um ótimo escritório de advocacia. Faça com que esse dinheiro vá para lá, a gente prova que você não roubou, ele volta limpinho para você. Não, Gil, muitas vezes nem prova que não roubou. Sabe o que faz? Faz o processo caducar. Fala, a vara que ele foi julgado, veja bem, não era adequada para ele. Foi o caso do Lula. E agora a gente está com um problema no STF seguinte. Tudo agora é STF. O caso dos servidores públicos da Receita Federal estão sendo julgados pelo STF, porque envolveu um ministro. Olha só, isso deveria ter ido para o juiz de primeiro grau. Então, assim, aí tá uma loucura. Você não consegue mais se balizar pela lei. E isso está ficando algo muito complicado, está criando precedentes muito complicados. E vamos ver o que vai dar. E no final está aquela coisa, quem roubou está com dinheiro, está com jato, está podendo inclusive andar com jato, aí fala, não vai de jato não, nós vamos colocar um avião da Polícia Federal para te carregar. Que absurdo, não era nem para esse cara estar solto. A gente está falando de bilhão, a gente já virou um escândalo internacional. E ainda assim, o país é um país muito rico. Eu estava ouvindo o quadro passado, vocês falando sobre a questão da Ucrânia, né? Acredito que o Lula se afastou dessas negociações que tem a ver com a reunião que foi feita sobre os minerais raros, né? Que ele fez uma reunião com a Índia sobre isso, já negociou, enfim, já estamos, entre aspas, vendidos. E é isso, eu fico vendo tudo acontecer e o brasileiro preocupado com a questão do Bolsonaro, se o filho do Bolsonaro está xingando o Nicolas, se a Michelle está brigando com o Eduardo, sabe? E a gente tá tendo um roubo de bilhão. É tipo assim, bateram nossa carteira com 1 bilhão. Vocês estão preocupados se a Michelle e o Nicolas estão sendo xingados pelo Eduardo que está nos Estados Unidos? Então, assim, é algo muito doido. As prioridades do Brasil estão muito distintas, de fato. Pois é.
Olha, tem uma música, você acha que não era nem nascido, de 1978, que eles falavam assim: se cobrir vira circo, se cercar vira cadeia. Em 78, nós vivíamos o militarismo, nessa época era uma opressão danada, você não podia falar nada. E o sujeito já escreveu uma música que fala: se cobrir vira circo, se cercar vira cadeia. E depois veio um samba que até hoje se toca por aí: se gritar pega ladrão, meu amigo, não fica um, meu irmão, né? Aqueles que ficam falam, prove, os mais corajosos falam, prove que eu sou ladrão. E que ainda tem processo. Eu vou te falar uma coisa. Eu até já comentei isso com meus amigos. O PT é uma ótima oposição, mas como gestão, esses escândalos de corrupção, essas coisas, é muito complicado. A lei da transparência, para muitas pessoas que não sabem, foram feitas no governo PT. Tudo bem que agora não tem transparência de nada, inclusive um dos motivos que estão indo lá no STF processar os ministros é a ausência da transparência, essa guerra que está tendo política. Mas não é isso. Se o Congresso quisesse mesmo correr atrás, fazer de forma correta, o Senado trabalhava. O Senado pode pedir impeachment de ministros do STF. Isso nunca aconteceu. E outra, detalhe, Gil, não sei se você está sabendo, foi aprovado hoje também aqui no Congresso, que vão convocar os irmãos do Dias Toffoli. Você já imaginou? Inclusive um deles é de São Paulo. Um senhor simples, engenheiro, que é dono de um resort milionário, e um padre, que também é dono de um resort milionário. É aquela coisa, Gil, eu acho que eu estou estudando demais. Eu fiz 4 cursos superiores, 2 pós-graduações e estou terminando meu mestrado. Eu acho que eu estou errado. Eu tenho que fazer um coaching, um curso, para mim aprender como é fazer essas palestras, essas consultorias da vida. Que a gente está faltando consultoria de vida no nosso orçamento, viu, Gil? Imagina, você jovem, imagina eu fazer uma retrospectiva do meu interior e pensar tudo que eu fiz e passei para ver tudo isso de novo e parece que a história acaba sempre do mesmo jeito. Bom, faz parte, a gente está aqui para isso, é lamentável, é muito lamentável. Quando você falou do PT, que ele é um ótimo opositor, sim, e nós temos uma personificação do PT como oposição, que é hoje o vereador Suplicy. Ele já foi senador, já foi deputado, ele sim faz essa oposição, porque ele no poder não faz nada. Você colocar ele para fazer alguma coisa, ele não faz nada. Mas como oposição para ficar falando, hoje fala mais mole, mais tranquilo, até porque ele não consegue falar mais rápido, mas ele é opositor. Se você desse o cargo para ele, como a Marta, quando prefeita, ainda a esposa dele, aqui em São Paulo, quis dar um cargo para ele, falou, não, deixa para lá, deixa eu falar que é mais fácil, é melhor. Então, como oposição, para estar no poder, no comando, amigo, o prejuízo e as consequências são terríveis, são terríveis. Tem padre dando sermão nas igrejas agora, falando contra o Lula. O Lula virou pauta até de sermão em igreja, veja você. Mas vamos lá. Foi o caso, se não me engano, em Minas. Até o Nicolas entrou com a representação, a igreja teve que se manifestar. São coisas... Hoje a gente está vivendo uma insanidade. As pessoas, elas se esqueceram do principal. Porque, assim, ao meu ver, independente se é Lula, se é Bolsonaro, seja lá quem for, pode ser o Tiririca como presidente, não interessa. Corrupção não pode ser admitida. A partir do momento que as pessoas entendem a corrupção como algo natural, por exemplo, até depois vou passar o depoimento da Ingrid na CPMI. Eu não sei se eu consigo mandar aqui para a equipe, o pessoal colocar no VT para vocês verem. Ô Gil, é ridículo, chega a ser bizarro. Ela fala com a naturalidade. Mas seu marido tem formação? Não, ele não tem formação. Mas espera aí, como é que ele conseguiu esse valor todo? Porque ele era um vendedor, uma pessoa experiente, não tem formação nenhuma. Tá, mas qual é a questão? Não, é palestra da vida. Aí você fala assim, meu Deus do céu, roubou um bando de senhorzinho, um bando de pessoas simples e humildes, falando que é a faculdade da vida. É o nível que a gente chegou. As pessoas não estão mais preocupadas, nem disfarçar, Gil. Que vida é essa? Tá tão natural que não se preocupa em disfarçar. Você não tem aquele termo que fala assim, viva sua vida bandida? Quem sabe ela não se refere a essa... Lobão, né? Então, a vida bandida. Vida bandida. De repente... Adoro Lobão. Então, um grande poeta, já visionário. Então, ele já estava percebendo que um dia essa seria, a vida que você está falando. É a vida bandida. Eu não sei se você sabe, Júlio. Eu saí no livro do Lobão, O Rigor e a Misericórdia. Lobão é um grande amigo. E é uma das músicas dele que eu mais gosto, A Vida Bandida. Mas é isso, a história é muito cíclica, né? Uma vez o Dr. Ives Ganda Martins, um excelente jurista, me deu um livro de presente chamado Plano Real. Foi um dos primeiros livros que ele escreveu.
Aí ele virou para mim e falou: meu filho, estuda isso daqui. E tenha isso como um mantra, porque a história está se repetindo. Vai acontecer exatamente o que está aí. Nunca esqueci isso que ele me passou. Estudei o livro e estou até aplicando algumas questões de investimentos econômicos sobre isso. E, olha, Gil, é lamentável, viu? Lamentável a situação que estamos vivendo. É terrível. Bom, Vinícius, temos mais algumas considerações aí para a gente encerrar o quadro? Só mandar um grande abraço a todos. Foi bom falar contigo. E assim, prepara que Brasília já começou com o voo pesado. Teremos muitas questões de agora até sexta. Vamos falar. Me fala. Bom, se tiver qualquer coisa extraordinária, amanhã você volta, porque é sempre importante, porque é incrível, teu quadro é na quarta-feira, e lá também demora um pouquinho, aí em Brasília as coisas às vezes demoram, a semana começa terça tarde, quarta que os caras depois do café começam a agir, na quinta estoura tudo. Então se tiver alguma coisa excepcional... Quer? Conhece o PQQ? Não. Terça, quarta e quinta. Terça, quarta e quinta só. E é assim, ó. Exatamente. Terça, depois do almoço. Depois do almoço, quarta e quinta. A sessão do Congresso começa às 17 horas, é só os barracos das comissões depois de meio-dia. Quarta, todo mundo trabalhando, chega-se 10 da manhã. E aí, quinta-feira até meio-dia, porque o pessoal tem que voltar para o Estado. Então, até meio-dia tem as coisas, muitas vezes lá na Câmara ou no Senado, autoriza só passar, botar o dedo lá, registrar a presença e o pessoal, Estado. Essa é a rotina de Brasília. Então tá bom, se tiver alguma coisa extraordinária, que é bem provável que tenha, a gente entra em contato e você entra comigo no DN2 de amanhã. Obrigado, Vinícius Pichulé, com o seu quadro, que é sempre super informativo. E agora tá ficando divertido, né? Infelizmente, a gente tá se divertindo com essas mazelas aí de Brasília. Mas é isso. Tchau, Vinícius. Obrigado, viu?